Hoje iremos falar de funções ou método. É a mesma coisa, não faz diferença. Em algumas linguagens preferem usar funções ou o termo funções, em outras preferem usar o termo método. Uma função em Python é um bloco de código que executa uma tarefa específica. Ela pode receber valores de entrada com o objetivo de processar esses mesmos valores e retornar um resultado. Por exemplo, quando uso a calculadora, né, eu coloco valores, né, por exemplo, vou digitar aqui, deixa eu colocar aqui o modo padrão, ok, vou digitar aqui, por exemplo, 80 mais 2, vou repetir, quando eu coloco 80, houve uma entrada, quando eu coloco mais, houve uma entrada, quando eu coloco 2, o 0, também houve uma entrada, quando aperto em igual, houve uma saída. Então, os métodos nos ajudam também a receber os valores, processá-los, depois retornar. Quando retornar, ele nos imprime de volta o mesmo método, ou o produto esperado pela operação que foi efetuado. As funções ajudam a organizar o código e tornam as coisas mais fáceis de se entender e usar. Bem, veremos mais tarde, com mais prática, como é que isso acontece. Existem dois tipos de método ou funções, que são as funções internas e as funções externas. As funções internas são aquelas que a linguagem de programação já disponibiliza para o programador, ou são aquelas que já vêm com a própria linguagem em si. Por exemplo, a função main, que é a função principal de um programa lá em C. E essa função você não cria, já encontra. Então, quando já tem funções já pré-definidas na própria linguagem, são chamadas de funções internas. As funções externas são aquelas que o programador usa ou vai implementar. Então, mais adiante também iremos ver algumas funções externas, e poderemos criar algumas funções para podermos nos familiarizarmos com essa lógica que está tentando aqui abordar, tá? Por exemplo, temos a função main, tá? Função principal, que é mesmo também o Python também tem sua função principal. Temos a função math, né? Função math. Pronto, na classe math, na verdade, que torna, por exemplo, o fatorial de um número. Tá? Temos a função, não se importa muito com isso, depois eu vou explicar com mais tarde ou mais calma. Temos também a função logaritmo, tá? Tá, logaritmo de 10 também existe. Temos a função, por exemplo, a função while, tá? A while também é uma função, só que tem uma estrutura. Temos também aí a função print, temos a função input, temos a função int também, temos essa função, temos a função float, temos a função string, temos a função exit. Só para tu veres que o que eles têm em comum? Eles abrem e fecham parênteses, certo? Certo. O que eu quero fazer é entender o seguinte: na maioria das vezes, ou melhor, tudo que abre e fecha é um método. Simples assim. Na maioria das vezes, tá? Mas nem sempre. Mas tudo que abre e fecha é um método. Aqui abre e fechou é um método. Sempre que tu tiveres perante uma programação, tiver abrir e fechar parênteses, e antes do abrir e fechar tem uma letra ou tem um número, pode escrever, é um método. Agora, se antes da própria letra tiver um ponto e tiver outra letra, por exemplo, aqui temos o math.log. Bem, nesse caso, o nosso método é log10. E quem é o math? Bem, o math, podemos dizer que é a nossa classe, tá? Vamos falar de classe mais tarde. Na verdade, esse log está vindo de uma classe math, tá? Veremos mais tarde sobre classes, objetos, falar assim mais lá para frente sobre a programação orientada a objeto. Python também tem essa habilidade, mas nosso foco aqui não é este. Nosso foco aqui é nos concentrar em método. Então, tudo que abre e fecha é um método. Estamos juntos? Yeah. Independentemente de ele tiver argumento aqui dentro, né, ou não importa. Abriu ou fechou. E antes de abrir e fechar, tem uma letra ou uma palavra, é um método. Simples assim. Estamos juntos? Boa, estamos juntos. Até lá.
Esqueci. Adiós.